Olá, estamos aqui de volta para mais um vídeo, né? A continuação do capítulo 2, as promessas de Deus para Israel. Nós estamos na página 10, tá? Seguindo o subtópico Outras promessas a Israel. Outras promessas a Israel. Nós vamos dar sequência ao parágrafo 3, tá? A promessa renovada. Nós vimos anteriormente a promessa de um filho a Isaque. Vamos ver agora a promessa renovada. Prepare-se para a leitura. Está aqui na revista. Deixa eu ver bem aqui desse lado, tá bem? Vamos ver se você acompanha. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou com um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde Deus abriu a madre de Raquel, e esta concebeu 2 filhos com sua serva Bila. Jacó teve 2 filhos com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, Diná, né? Olha aqui, nós agora estamos avançando. A gente está tentando fazer aqui um resumo, uma revista das promessas de Deus a Israel. E começou com Abraão. Agora nós vimos a promessa do nascimento de Isaque, né? Nós estudamos aqui. E agora vamos para as promessas renovadas, né? Veja a palavra aqui, renovada. Por que renovada, irmão Jorge? Gênesis 26, de 3 a 4, inclusive vamos ler aqui a Bíblia Sagrada. Gênesis 26, de 3 a 4, diz assim, pegue sua Bíblia, Gênesis 26, 3 a 4. Peregrina nesta terra, disse Deus a Isaque. Abraão já tinha morrido aos 175 anos. Disse Deus, serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, né? E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, né? É o versículo 3 e 4. Então olha aí como Deus renova as suas promessas a Isaque. Isaque ele teve um chamado muito grande. Nasceu sob promessa, né? Foi promessa de Deus. Muita gente nasce na terra também sob promessa de Deus. Seus pais não têm filho, vai um servo lá e profetiza. Você será pai, né? E nasce você. Deus tem uma promessa na sua vida. Isaque teve a questão do sacrifício. Seu pai levou ali para ser sacrificado. Eu acho admirável a fé de Isaque, porque ele, sendo jovem, né, ele podia ter corrido na hora que Abraão falou que ele seria a vítima sacrificial. Você acredita que Abraão falou? Eu acredito que Abraão falou. Meu filho, Deus pediu você para me sacrificar. Ele, para salvar a sua vida, poderia ter corrido. Mas olha, preste bem atenção uma coisa. Essa é a importância de você, pai, saber ensinar seu filho a fé que está no teu coração. Se a tua fé é grande, tu vai passar para o teu filho a mesma fé. Abraão passou para o seu filho a sua infância, sua criação, com tudo sobre seu Deus, sobre o poder de seu Deus, revelou no seu exemplo um pai que adorava um Deus. Então você está adorando a Deus da mesma forma? Está sendo exemplo para o seu pai, para os seus filhos?
Pois Abraão ensinou a Isaac isso, e na hora do sacrifício, o menino que acredita que já era um rapaz, não era um menino bebê não, era um rapaz mais forte do que o velho Abraão. Poderia ter empurrado Abraão, chutado, corrido, ou matado Abraão. Abraão, pai, você quer me matar? Você está doido? Não, ele aceitou. Aceitou ser amarrado e aceitou ser sacrificado. Então essa foi uma das primeiras provas de Abraão, de Isaac, que ele passou pela fé de seu pai e foi salvo, porque seu pai mostrou fé. Aí Deus providenciou um carneiro em seu lugar. Agora, após a morte de Abraão, Isaac já tinha intimidade com Deus, Isaac já tinha uma vida com Deus, de oração, de meditação. E quando recebeu a sua esposa, ouviu a história, sabia que Deus estava no controle de tudo. Então chegou o belo dia que Deus falou com Isaac. Olha, quanto tempo você tem buscado a Deus e Deus não fala contigo? E tu pensa que Deus te abandonou? Calma lá. Se tu tem andado no caminho do Senhor, se tu tem buscado o Senhor, se tu tem feito o que o Senhor quer que você faça, haverá uma hora que Deus vai falar contigo, vai dizer as coisas que você precisa ouvir. E essa foi as palavras de Deus a Isaac. Fica neste lugar, vou te abençoar, vou abençoar a tua semente, viu? Eu vou cumprir as promessas que fiz a teu pai Abraão. Então as promessas de Deus estão sendo renovadas. Hoje Deus está renovando promessas. A escola bíblica está revelando isso. Deus está renovando promessas na minha vida, na sua vida, na vida da nação brasileira e na vida de Israel, do povo de Israel que realmente ama a Deus. Porque, acredite, tem gente em Israel que está confuso. Eu vi vídeos na internet de pessoas que estão confusos, não conseguem dar explicação pelos crimes que se cometem em Israel. Eles até estranham. Será que é esse o nosso povo? Será que realmente é isso que Deus quer de nós? Tenhamos essa fama de derramar sangue de crianças, mulheres? Ainda tem aqueles falsos profetas, né? Aqueles filósofos, né? Chama essas vítimas de efeito colateral, chama de um mal necessário, diz que avisou para sair. Balela, é coisa de gente sanguinário, viu? Converte, é o que eu te peço, te converte. Você aceitar no seu coração isso, você é criminoso tanto quanto o que está fazendo lá, viu? Presta atenção, presta atenção. Vamos prosseguir aqui o texto. A promessa renovada, né? Esaú, a mulher de Isaac, ela era estéril e gerou o que? Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú. Prosseguindo aqui o texto, nós vamos ler aqui Gênesis 27, do 30 ao 34. Pegue sua Bíblia aqui. Gênesis 27, do 30 ao 34. Aí assim vai ficar melhor a gente lendo a palavra de Deus na íntegra, né? Gênesis 27, do 30 ao 34. Pulou 2 páginas aqui. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, olha os meninos que ele criou, que cresceram no acampamento. Eu vou continuar a leitura aqui. Eles chegou um momento de Jacó abençoar. E eu acho interessante que num momento tão importante como esse de Isaac abençoar seus filhos, a sua preferência era por Esaú, porque ele agradava muito seu coração. Não era com Jacó. Então Deus, sabendo que ele tinha uma preferência, Deus o cegou.
Deus cegou, porque ele era muito jovem para ficar cego. O pai dele ficou mais velho que ele e enxergava. E Deus achou melhor tirar a sua visão. Olha, guarda isso no teu coração, né? Ele ficou cego. Então Deus fez isso. Por quê? Para facilitar que a bênção não viesse para Esaú. Porque Deus não se agradava dos feitos de Esaú, mas se agradava dos feitos de Jacó. Diz assim, e aconteceu que, lendo o texto agora, e aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, vê Esaú, seu irmão, da sua caça, né? Vê Esaú, da sua irmã, da sua caça. Foi aquele momento que o pai pediu: meu filho, prepara um cozido de uma caça para me comer e para me te abençoar. E Rebeca, sua mãe, foi lá, correu e preparou uma nova comida e tal. Vai, filho, vai, você que tem que receber essa bênção. O perigo grande que eles estavam passando ali, porque ia ser uma espécie de uma canelada em Isaac, né? Porque o seu coração queria abençoar Esaú. Ali foi mover ali da mãe e do filho para passar a perna no pobre coitado do Isaac, cego, mas estava com a benção tininho para abençoar. Bastava chegar aquele que merecia. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, para que me abençoe a tua alma. Né? Chegou lá tão feliz, satisfeito, lutou para caçar essa bicha, viu? Esse animal. Cortou em pedaços, tratou, temperou, cozinhou com todo o amor. Meu Deus do céu, pensa o mal que isso vai acontecer. Disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac, tinha um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei, também será bendito. Então, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Eu estou rindo, mas não é para rir não, viu? Porque você perdeu a sua bênção, né? Ele perdeu a sua bênção. Colocando-me no lugar de Isaac, ele tinha que chorar mesmo. Perdeu a bênção mais importante. Talvez para ele significar ser abençoado, significava ser dono de tudo, significava ser o herdeiro legítimo, ser aquele que vai prosseguir levando o nome do pai, seria aquele que iria tomar conta de toda a riqueza do pai. Né? Então é esse o significado para ele. Pois é, então está aí. É uma lição muito linda, tá? Tudo o estudo sobre a bênção de Israel. Você vai ver alguém que perdeu a bênção. Esaú perdeu a bênção. Isso é um aprendizado muito grande. Nós estamos na igreja, nós estamos debaixo de bênção. Nós estamos servindo a Deus, estamos debaixo de bênção. Não brinque com as bênçãos que Deus lhe dá. Não seja teimoso. Não seja negligente, desobediente. Né? Porque uma hora alguém toma o teu lugar. Uma hora Deus tira de ti a tua bênção e dá para outro. Tá certo? Então não brinque com as coisas divinas. Esaú, ele não só fez isso, ele não perdeu a bênção nesta hora. Ele já vinha perdendo a bênção há muito tempo. Quando trocou a sua primogenitura por um prato de comida de lentilhas,
Ali ele começou a desprezar as coisas sagradas. Tem gente na igreja que está desprezando as coisas sagradas, as coisas divinas. Está desprezando a palavra de Deus. Às vezes o culto começa, em vez de estar ali para ouvir a palavra de Deus, está lá fora conversando, batendo papo, jogando conversa fora. E o servo de Deus abrindo a Bíblia, lendo para você ouvir, para você aprender. Não está nem ouvindo. Tem gente que vai para a igreja, mas não ouve a palavra de Deus que está sendo lida. Sabe? Vai lá para botar a conversa em dia. Não é assim não. As coisas sagradas começam do momento da oração. Eu vou dizer mais. Você chega muitas vezes em cima do culto. Ou logo depois que o culto começa, já começou a perder a bênção. É claro que tem casos que se entende, né? O carro chegou atrasado, perdeu o ônibus, mas chegou. Isso é um fato verdadeiro. Você foi à igreja, conseguiu chegar. Mas quando isso vira hábito, quando isso vira rotina, então não é para se acostumar com isso. Não se acostume com rotina que desagrada a Deus, que tira o valor do que é sagrado. É muito importante chegar na igreja um pouco antes, falar com os amigos, abraçá-los, conversar, começar com a oração do culto, todos juntos, orando por um propósito só, ouvir louvores ao Senhor, cantar para o Senhor, e depois ler a palavra. Aí sai da igreja, vai lá para fora, bater papo, conversar. Você está jogando o seu futuro fora. Está perdendo a sua bênção. E aquele que é menos que você, mas faz direitinho as coisas, acaba que ele toma de ti as tuas bênçãos. Não é que ele queira não, porque você não merece. Deus vai dar para outro. Às vezes esse cresce mais do que você. Amém? Então dê valor às palavras do Senhor. Não seja como Esaú. E aí foi que nasceu Jacó, o abençoado de Deus, né? Aquele que recebeu as promessas divinas, né? Gênesis capítulo 28, né? Aí cita aqui Hebreus capítulo 11, versículo 17 até o versículo 17 até o 19. Hebreus. Olha, dentro do nosso cristianismo, nós temos esse livro fabuloso chamado Hebreus, uma carta aos Hebreus. Portanto, ela é de interesse dos judeus mesmo, dos judeus que hoje são judeus, porque tem judeus que não são judeus. Hebreus capítulo 11, né? Acredita-se também que é Paulo o autor desse livro, e ele fala aqui no capítulo 11, no versículo 17 a 19. Ele cita a história de Isaac, de Esaú também. 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão Isaac, quando foi provado, sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu primogênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, né? E daí também figura, ele o recobrou, né? Aí cita aqui a fé de Abraão na hora de oferecer Isaac. Vamos ver agora Gênesis 27, do 30 ao 34. Pela troca, ele trocou, eu citei aqui, né? E Gênesis 28, 1 e 2. Gênesis 28. Vamos ver Gênesis 28, a história de Gênesis 28. Eu acho que eu li também, será? Exatamente. Gênesis 28, 1 e 2. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá
uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Né? Então a preocupação aqui de Jacó é que, de Isaac, é que Jacó, embora ele enganou seu pai admitiu que realmente foi enganado, mas também Jacó era tão maduro, Isaac era tão maduro espiritualmente, que ele entendia que esse engano foi para o bem. Ele entendia que esse engano foi a vontade de Deus, porque ele estava determinado a abençoar alguém que não merecia a bênção. Ele estava determinado, e como ele é um servo de Deus amado, querido, o Senhor o cegou para que pudesse, e Rebeca, olha o papel de uma esposa de verdade, atuasse em favor daquele que realmente merecesse a bênção. E agora, reconhecendo que tudo foi uma providência divina, Isaac não embrabeceu-se com sua esposa e nem embrabeceu-se com o menino, porque a partir de agora o menino, o rapaz, era um rapaz abençoado. Aí ele deu a ele essa indicação: vá à casa dos parentes de sua mãe e lá tome uma esposa que seja de nossa descendência, que seja uma mulher da nossa família, para que tu seja abençoado. E ele ouviu seu pai, né? Enquanto Esaú se mordia lá as suas carnes de raiva, Jacó fez o que seu pai lhe ordenava. Então isso é importante lembrar, que Isaac não ficou brabo com Jacó, embora ele agiu com sutileza, mas reconheceu que ali tinha a mão do Eterno, e ele entendeu o significado. Muitas vezes na igreja acontecem coisas que a gente não entende o significado. Assim. Tem coisas espirituais que ocorrem na igreja que a gente não compreende, mas Deus está trabalhando ali, Deus está fazendo algum mover ali. Olhe e veja que realmente é assim. No final, a vontade de Deus prevalece dentro da igreja. Isso aí é que Deus é o dono da igreja. Tem quem mude. Bom, aí ele lá conseguiu 2 esposas, trabalhou por elas, e a mais desprezada foi a que deu mais filho para ele, que foi Leia. E por sinal é a sua primeira esposa. Ela é maior do que Raquel, embora ele amasse mais Raquel. Aqui tem outros assuntos espirituais que não dá para a gente aprofundar, né? Mas, inclusive, a Leia deu 6 filhos e uma filha. Deu 6 filhos, né? E uma filha, né? Mas as outras também deram filhos. Raquel deu filhos, Bila teve filhos, Zilpa deu filhos, né? De forma que a casa de Israel, a casa de Jacó, ficou grande, né? Ficou grande. Vamos passar para o parágrafo 4, tá bem? Para encerrar essa parte aqui. Parágrafo 4 tá bem aqui na revista, viu? Bem no finalzinho aqui, tá bom? Bem aqui. Acompanhe aí. Promessas do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Jacó, para redimir Israel, a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi. O Emanuel, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será continua bem aqui, viu, nessa parte aqui. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui é muitos textos para se explicar, mas o propósito de Deus para com Israel continua. Deus escolhe da casa de Davi, José, Maria, né? E ele já nasce Jesus. Nasce de uma virgem. Está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Isaías 7, 14, nós já vimos também. E outras lições. E Lucas 18, 37 e 41. Jesus é chamado de filho de Davi. Os evangelhos, 4 evangelhos de Jesus, eles são muito importantes para os judeus. Embora os judeus não leiam os 4 evangelhos, mas eu recomendo que leiam,
os 4 evangelhos não é escrito por cristãos. É a Bíblia dos cristãos, mas não é bem assim. Os 4 evangelhos são escritos por judeus que se tornaram seguidores de Jesus, que a palavra cristão causa coceira nos ouvidos de judeus, né? Mas cristão é judeus, os escolhidos de Deus, né? E eles foram as testemunhas, quatro testemunhas de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas pode ser que não seja judeu, mas talvez seja filho, descendente de judeu, que ele era grego. Mateus, Marcos e João eram judeus. Lucas foi o melhor, porque ele foi ao local, falou com pessoas, ouviu cada testemunho para poder escrever. Por isso que o livro de Lucas, ele é mais robusto nos testemunhos, na história, na organização. É um documento mais completo em favor da história de Jesus. Então, você judeu que não crê nos cristãos, leia os 4 evangelhos, pois eles são escritos por cristãos, tá? Por judeus. Aí nós cristãos aceitamos, que crê em Jesus. Ouça o que eles dizem, talvez você se convença, se convença de que Jesus realmente é o Messias, porque esse Jesus que está nos 4 evangelhos convenceu milhões de pessoas ao longo de 2000 anos e até hoje transforma a vida das pessoas quando lê pela primeira vez a história de Jesus. Não é idolatria, não é idolatria. Quando lê-se a história de Jesus contada por esses 4 evangelistas, elas se transformam, elas ficam renovadas e se levantam e a crer em Deus. Veja que Jesus até hoje, né, transforma e muda a vida das pessoas e une elas a Deus. Essa que é a verdade, também? Então, assim eu encerro nessa leitura, essa parte ainda do capítulo 2. Nós teremos mais um vídeo, talvez seja o último, a conclusão, né? A lição aqui, promessa de salvação para Israel. Eu acho importante esse tema, porque lá nós vamos observar a visão da revista Assembleia de Deus com relação a Israel hoje, tá certo? Eu convido você a assistir este último capítulo, esse último vídeo desse capítulo 2.